Boa noite, o assunto de hoje é gasometria. Para funcionarem absolutamente, as atividades metabólicas, elas necessitam de um pH mantido em condições ideais. Esse fator, ele depende da manutenção do equilíbrio ácido-base do organismo, que é obtido pela interação dos mecanismos renais, controle de concentração de bicarbonato, e pulmonares, que é o controle de concentração de dióxido de carbono. Consequentemente, o status de equilíbrio metabólico, ele depende de mecanismos respiratórios, como uma troca gasosa adequada e boa oxigenação tecidual, bem como um tamponamento fornecido pelos rins. A análise do equilíbrio ácido-base depende também da avaliação em conjunto de diferentes parâmetros. Esses parâmetros são representados pelo exame gasometria, que é a análise de gases no sangue arterial. É um exame superinvasivo que tem por objetivo revelar valores de potencial de hidrogênio sanguíneo, da pressão parcial de gás carbônico e oxigênio, e um bicarbonato e saturação de oxohemoglobina, avaliando assim principalmente o equilíbrio ácido básico orgânico. A avaliação dos gases no sangue arterial ou venoso é usada para diagnóstico e monitoramento de doença respiratória, fornecendo assim informações fidedignas sobre a oxigenação do paciente, ventilação e equilíbrio ácido-base. A gasometria arterial, ela mede o pH e os níveis de oxigênio e gás carbônico no sangue de uma artéria. E o exame de gasometria venosa é um teste que mede os níveis de gases como oxigênio e dióxido de carbono presente no sangue. Ou seja, é um teste que mede equilíbrio ácido-base no organismo, a oxigenação e a concentração de dióxido de carbono. Geralmente, eles são os métodos mais utilizados pelos médicos em situações de emergência, para analisar a possível causa de dificuldades respiratória. A gasometria venosa é feita através da retirada de uma amostra de sangue da veia do paciente para que possam ser analisados alguns parâmetros. Os principais parâmetros que observamos no exame de gasometria são pH, saturação de oxigênio, pressão parcial de gás carbônico, bicarbonato e ânion. Entretanto, podemos encontrar outros parâmetros, como a dosagem de alguns eletrolitos, que são eles sódio, potássio, cation e cloreto, podendo variar devido ao gasômetro usado. Os valores de referência são muito importantes, pois é a partir deles que iremos diagnosticar os distúrbios existentes ou a ausência deles. O primeiro parâmetro observado é o pH normal do sangue arterial. É ele que determina o estado do equilíbrio ácido-base do sangue. Seu valor normal é de 7,35 a 7,45. Se ele se encontra normal, diz-se que ele está compensado, indicando a ausência de desvios ou sua compensação total. Estando ele fora desses valores, dizemos que o pH está descompensado. A pressão parcial do gás carbônico, ele tem que estar entre os valores de 35 a 45 milímetros de mercúrio e indicam algum distúrbio respiratório. Quando a pressão parcial do gás carbônico está abaixo de 35 milímetros de mercúrio, o corpo se encontra em alcalose respiratória, onde há a eliminação excessiva do gás carbônico, aumentando também o pH. Se a pressão parcial de gás carbônico estiver acima de 45 milímetros de mercúrio, existe a retenção de CO2 no organismo, puxando o pH para baixo, nos mostrando a acidose respiratória. Vale ressaltar que esse é o único parâmetro inverso ao pH, onde sua redução indica a alcalose e o aumento a acidose, por terem questões fisiologicamente inversas. Já o bicarbonato, ele permite detectar distúrbios metabólicos,
Seu valor de referência é de 22 a 28 miliequivalente, reduzindo também o pH, e isso nos leva a entender que parte da reserva de bases foi consumida. A alcalose metabólica nos diz que há excesso de bases disponíveis no sangue, elevando o bicarbonato acima de 28 miliequivalente e juntamente o pH. O excesso de base ele é um parâmetro que vem conjunto o bicarbonato e juntamente com ele irá indicar um distúrbio metabólico. Seu valor normal é de 2 e se o excesso de base está abaixo de 2, existe uma acidose metabólica. Logo, se estiver acima de 2, está informando uma alcalose metabólica. E a pressão parcial do oxigênio está dentro do seu valor de 80 a 100 milímetros de mercúrio, que determina uma boa eficácia das trocas de oxigênio entre alvéolos e capilares pulmonares. Se a pressão parcial do oxigênio se encontrar abaixo de 80 milímetros de mercúrio, há um quadro de hipoxemia. Se, por outro lado, estiver acima de 100, chamamos de hiperoxemia. E, por último, temos a saturação do oxigênio, que representa a quantidade de oxigênio que se liga com a hemoglobina. Seu valor de referência é acima de 95%. Abaixo disso, costumamos dizer que o paciente está desnaturando, o que pode induzir as medidas emergenciais para a reversão.